Então, vamos falar do meu processo de conversão. Desculpa. Vamos lá. Eu com 9 anos de idade, 9 anos, eu aceitei a Cristo Jesus. Ainda criança, fui lá na frente, passei por tudo aquilo, né? Levantei a mão e tudo mais, na hora do apelo. Beleza. Eu venho de uma família tradicionalmente cristã, evangélica. Então, é uma coisa que meio que já se imaginava, né? Mas cedo ou mais tarde, escolheria esse caminho. Mas, ao longo da vida, depois veio a adolescência, os questionamentos, acabou que eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Cristo. É com 18, 19, por aí. 18 principalmente. Daquela fase da rebeldia, né? Do agnosticismo, do ateísmo. E com 19, já na época do quartel, aí veio esse sentimento de querer me conectar com Deus. Não na formalidade de uma igreja, mas de buscá-lo, de estar com ele. Isso, digamos assim, que me perseguiu ao longo da vida. Essa coisa de ter uma certa comunhão com Deus, de confiar em Deus e tudo mais, mas de não querer um compromisso. Eu confesso que um dos principais motivos para eu não querer um compromisso com Deus não era Deus, eram os homens. Eu não levava muita fé nos homens, nas igrejas, nas instituições. Então, era uma coisa inesperada, essa minha resistência à igreja. Depois da idade adulta, já casado, a minha falecida mãe descobriu um câncer. E aquilo para mim foi revoltante. E minha mãe, ela se alimentava bem, não tinha motivos a princípio para ter essa doença. Imaginava eu, né? Então, eu fiquei revoltado. E eu já não queria muito saber de igreja nem de nada disso. Nesse período, então, pior ainda, né? Eu definitivamente me revoltei. Não quis mais saber de nada relacionado à igreja, a Deus, nem nada disso. Pois bem,
em 2015. Eu descobri esse câncer, se eu não me engano, foi em 2014. Em 2015, de férias, eu fiz uma viagem para Pernambuco com minha ex-esposa. E nessa viagem, Deus falou tanto comigo, e eu que estava super cético em relação à existência de Deus. Eu pensava, Deus não existe, não é possível. E se Ele existe, Ele não se importa. Ele se importa comigo, com a minha mãe ou com as pessoas de bem. E nessa viagem Deus falou muito comigo, de uma forma que era impossível para mim, nessa altura do campeonato, negar que Ele existia, porque Ele falava coisas íntimas através de um profeta, digamos assim, um pastor, que já partiu, já faleceu também. Faleceu jovem. E eu fiquei pensando, caramba, Deus podia ter me falado todas essas coisas onde eu morava, no Rio de Janeiro. Ele me trouxe para um lugar distante, para conversar com uma pessoa que eu não conheço, para falar sobre o íntimo da minha vida, de uma forma que estava claro para mim que, obviamente, se tratava de uma experiência de ordem espiritual. Era Deus deixando claro. Ele tinha todo o controle sobre todas as coisas, sobre a minha vida, inclusive. Me conhecia no íntimo. E não era esse Deus ruim, esse Deus mau, perverso, indiferente. Tampouco um não Deus, ou seja, a ausência de Deus, a inexistência de Deus. Ele mostrou para mim que ele era real, mostrou que se importava. Mas a vida é assim. A vida de todos nós é assim. Tem seus altos e baixos, seus problemas, suas doenças. É assim que as coisas são. É assim que a gente evolui como seres humanos, como almas. E quando eu voltei daquela viagem, aquilo foi tão impactante para mim que eu falei, não tem como eu viver sem isso mais. Não é possível. Assim que eu retornei, eu comecei a visitar, ao longo da minha vida, eu visitava muitas igrejas. Mas nesse período, eu comecei a visitar uma igreja perto da minha casa. A igreja Ministério de Avivamento, que fica na Praça Seca, na rua Florianópolis, 517. E quando comecei a visitar essa igreja, eu falei, poxa, uma igreja tão pequena, simples. Eu não sei se eu quero ficar. Deus foi falando no meu coração, não é exatamente aí que eu quero que você fique. Essa é a sua igreja, a igreja que eu escolhi para você. E ao longo de anos eu fiz parte do Ministério de Louvor, enfim. Sempre participando de atividades como teatro, de alguma coisa que surgia, sempre trabalhava nos bastidores, no backstage da coisa. Então, tem sido uma experiência maravilhosa poder fazer a obra de Deus, ser um servo do Senhor e visitar igrejas, frequentar igrejas, ser um membro de uma igreja. É importante. Eu sei que existe esse movimento de desigrejados e nada contra. O importante é nos conectarmos com Deus. Mas a comunhão com os irmãos também é importante. Enfim, o que eu quero dizer é que esse foi meu processo de conversão. Na verdade, eu havia aceitado bem cedo, passei a vida inteira afastado de Deus e retornei aos braços do Pai numa faixa aí dos 30 anos, mais ou menos. E tem sido, a cada dia, uma experiência maravilhosa. Deus é um Deus extraordinário, nos ama muito
Mas às vezes nós temos essas dificuldades de conseguir identificar, de conseguir ver o agir dele, de conseguir ver as ações desse Deus na nossa vida. Bom, eu compartilhei com vocês meu processo de conversão. Espero que isso seja de algum valor para alguém que estiver ouvindo. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que nos ama, um Deus verdadeiro, um Deus atuante. É um Deus que nem sempre faz aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera, mas Ele sempre faz aquilo que a gente precisa, aquilo que nós precisamos. Desde então, desde o momento que eu voltei para os braços de Deus, eu pude ver cada vez mais o seu agir de perto. E eu vi coisas extraordinárias. Deus já me revelou tantas coisas ao longo desses últimos anos. Eu tive o privilégio, a honra de conhecer tantos pormenores, digamos assim, das coisas espirituais. Eu testemunhei tanta coisa. Então, é isso. É isso que Deus espera. É esse o relacionamento com Deus. É um relacionamento como qualquer outro. Conforme a gente vai ficando mais íntimo, a gente vai conhecendo mais a outra pessoa, vai conhecendo mais aquilo que tem a ver com essa pessoa. E a vida com Deus é isso. Bom, espero poder ter ajudado alguém. E se você se encontra nessa mesma condição, nessa mesma situação que em algum dia eu já me encontrei, de duvidar da existência desse Deus, de duvidar do seu amor, de duvidar do seu agir, das suas intenções com o ser humano, não tem problema, isso faz parte da nossa evolução. E Deus não fica chateado conosco por causa disso. Mas quando você se deparar com esse tipo de situação, faça uma simples oração. Peça humildemente para Deus se revelar a você, para mostrar a você que Ele é real, que Ele existe, que Ele te ama, que a Bíblia não é uma ficção, uma história da carochinha. Tudo que está ali é verdade, é real. Esse Deus, com certeza absoluta, Ele vai, da maneira dele, se manifestar para você, se mostrar para você. Ele tem muitas formas de fazer isso e nem sempre vai ser da maneira que você espera. Até porque Deus, ele é muito criativo. Ele tem mil uma formas de falar conosco. Então faça essa oração humilde, pedindo para Ele se revelar a você. E quando Ele se mostrar a você, permita-se viver isso. Viva isso com intensidade, com emoção, com amor. Viva essa verdade. Que o Senhor Deus abençoe você, a sua vida, a sua história, a sua trajetória. Que toda sorte de bênçãos possa cair sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você, assim como eu, possa ser protegido, amado, abraçado por esse Deus infinito. E se você se encontra nesse momento de ateísmo, de agnosticismo, de dúvidas em relação às questões espirituais, que Deus possa falar contigo, falar ao seu coração. E que no momento certo você conheça esse Deus verdadeiro. Aceite Ele na sua vida e nunca mais se afaste dele.
Que Deus te abençoe.